Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal XLEG, um canal onde a gente conversa não só sobre direito, mas também sobre carreira. Continuando então na pegada do vídeo anterior, eu trouxe aqui para a gente conversar sobre as 7 melhores ou 7 dicas para a sua primeira audiência de instrução. Tá? Eu digo a primeira audiência de instrução porque a de conciliação é bem tranquila, né? É com um conciliador, com um mediador ali, não tem muito drama, mas com a audiência de instrução, eu lembro da minha primeira, eu fiquei bem nervoso, não só eu fiquei, como eu lembro que vários amigos na época ficaram bem nervosos com a primeira audiência de instrução. Bom, sem mais delongas, primeiro pausa aí o seu vídeo, se inscreve no canal, dá o seu like, deixa o seu comentário e me segue lá no Instagram, Guilherme Galhardo _ADV, para a gente conversar mais sobre vídeos, enfim, sobre início de carreira, tá bom? O primeiro e o mais básico de todos, mas não é porque ele é básico que ele é menos importante, é horário e confirmação com o cliente, tá bom? Por quê? Primeiro que se você chegar atrasado na audiência, né, a audiência pode já ter começado, já ter se encerrado e você perdeu a audiência, isso é gravíssimo. Infelizmente, pode ser um erro comum para muitos advogados no início de carreira. Então, por favor, isso é uma dica básica, tá? Então, primeiro, confirmar o horário, o local, né, onde vai ser a audiência e também com o seu cliente. E eu digo isso porque aconteceu comigo uma vez estava marcado que a audiência era no Sejusc, né, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos, que é em uma rua aqui na minha cidade, quando na verdade era no fórum. Putz, eu saí correndo, cheguei no Sejusc com o cliente, cheguei lá na frente, olhei e falei, olha, tava marcado aqui no Sejusc. Não tava, o cliente olhou pra mim com aquela cara tipo, nossa, ele veio no lugar errado, sendo que na verdade tava errado lá no ESAGE, né, no sistema do Tribunal de Justiça daqui de São Paulo, tava errado o lugar lá, então confirme certinho o local e o horário da audiência. A segunda dica é discuta um possível acordo com o cliente. Por quê? Na minha opinião, a melhor solução de um processo é sempre um acordo, porque todo mundo sai feliz, né? As partes saem felizes e satisfeitas com o resultado, na maioria das vezes. Os advogados também, né, fixam ali os honorários entre si. É uma coisa menos desgastante para as partes, mais rápida, tanto para a parte receber o direito dela, né, o bem da vida, o dinheiro, enfim, o que ela estiver buscando ali, tanto para os advogados receberem, né, a sua porcentagem nos honorários. Então, chegando todo mundo a um acordo, é muito melhor, né, para todas as partes envolvidas. Só que não esqueça de conversar com o seu cliente antes, porque às vezes a gente vai para a audiência com aquela posição de guerra, né, de luta, de briga, se antes nem passar pela nossa cabeça a possibilidade de um acordo. Então converse com o seu cliente antes, porque às vezes chega lá na audiência e vocês conseguem até mesmo fazer um acordo. Terceira dica, estude o processo. Isso parece uma dica bem simples, né, bem básica, só que se você não estudar o processo, né, na audiência, antes da audiência, desculpa, e chegar lá na audiência despreparado, sem saber exatamente tudo que o outro advogado já alegou, ou ainda, um exercício que eu faço bastante, não só antes da audiência, mas em todos os meus processos, pensar como o outro advogado vai rebater os meus argumentos. Então isso pode ser tanto na audiência quanto numa petição inicial, numa réplica, numa contestação, apelação contra razões, enfim, né? Você tem que pensar com a cabeça do outro advogado. E se você acha que a sua peça processual não tem falhas, é porque ela tem um monte, né? Então nenhuma peça processual é perfeita e que o outro advogado não possa rebater. Isso se aplica também à audiência. Porque se você não for para a audiência pensando na maneira em como o advogado pode ir lá rebater os seus argumentos, como que ele vai rebater todas as suas afirmações, né? Você fazer esse papel do advogado do diabo, né? Ficar pensando do outro lado. Se você não fizer isso, vai chegar lá na hora, o advogado da outra parte vai te dar uma rasteira. Ele vai te fazer uma afirmação, ele vai conseguir te contra-argumentar ali na hora, de uma maneira que você não vai estar preparado para aquilo, vai bater nervosismo, vai bater insegurança, e aí, cara, aí depois disso só vai tudo por água abaixo ali, o seu cliente vai ver que você está nervoso, enfim. Então, prepare-se antes da audiência, estude o processo e pense como o advogado da outra parte pode rebater os seus argumentos para você contra-argumentar ele depois. Outra dica, oriente o seu cliente.
Tá? Existe um erro enorme quando eu vi no começo de carreira com amigos meus, em que as pessoas iam para a audiência e não orientavam o cliente. Da mesma forma que eu falei na dica anterior, de você ter em mente tudo o que a outra parte pode falar, você tem que orientar o seu cliente. Não só do lado emocional, porque muitas vezes o cliente já vai nervoso, brigando, já vai querendo briga, quer falar em cima de você, quer falar em cima do advogado, fala coisa que não deve. Então, oriente o seu cliente, assim como você tem que pensar em como o advogado da outra parte pode te rebater, você tem que conversar com o seu cliente e falar, olha, você mantenha calma, controle-se, não deixa que eu falo, sabe? Quantas vezes eu não entrei em audiência e falei, deixa que eu falo, o cliente chegou lá e quis me atropelar. Então, converse com o cliente antes, para que deixa tudo na sua mão e ele só falar quando a palavra for dirigida a ele. Sobre as testemunhas, uma dica sobre testemunhas. Você precisa orientar as testemunhas também. E aqui eu não estou falando para você falar para testemunha mentir, para falar para testemunha falar meia verdade ou omitir coisa, não, nada disso, tá? É porque assim, tem testemunhas que chegam lá e aí, por exemplo, o juiz vai perguntar qual é o seu interesse no processo. Eu lembro que tinha uma testemunha que não era amiga da parte, não era nada, era só realmente uma testemunha do processo, eu levei ela, eu orientei ela, o juiz vai te perguntar se você tem interesse, você fala que não, porque você realmente não tem. A testemunha entrou lá e falou, eu tenho interesse sim, eu acho injusto e quero que ele ganhe. Putz, aí o juiz já pegou e falou, bom, então eu não vou tomar você como testemunha, e sim como só um informante, né? Isso me prejudicou o meu cliente lá no processo. A gente conseguiu vencer, só que ali na hora, né, eu percebi que faltou eu chegar para a testemunha e explicar o que seria essa pergunta para o juiz, porque às vezes a testemunha chega lá e fica muito intimidada na frente do juiz, acaba ficando nervosa e falando besteira ali, né? Outra dica, atenção a tudo. Quando eu falo a tudo, é porque você tem que se atentar ao depoimento de todas as testemunhas, se atentar à postura do advogado, à postura da outra parte, porque depois, se você ainda tiver outras oportunidades de se manifestar no processo, você pode pegar algumas sacadas durante a audiência que podem te ajudar. Saber onde a parte está mentindo, saber fazer uma leitura corporal, uma leitura da situação como um todo. Isso é muito importante. Então a audiência ela não é mero formalismo, é também um jogo de pessoas, um jogo de inteligência, onde você precisa prestar atenção tudo ao seu redor e principalmente também, se você quiser, fazer anotações de pontos que você acha importante para o andamento do processo. E por fim, controle emocional. Cara, se prepare antes. Com tudo isso que eu te falei, você já vai ter todas as armas, você vai sentir a sua base segura, beleza. Só que você precisa ter controle emocional. Porque muitas vezes a parte contrária vai te provocar, vai provocar o seu cliente, você pode tomar as dores do seu cliente, ficar nervoso, ficar com raiva. Lembre-se, você é um profissional, você é um advogado e você está ali, você mais que todo mundo, assim como o juiz, precisa ter controle emocional para a situação não sair do controle, né? Exatamente. Então, pense, respire, vá com calma, estude o processo, converse com o seu cliente, converse com as testemunhas, faça esse exercício de como o advogado da outra parte pode te rebater, pense nas falhas das suas afirmações, nas falhas das suas provas, onde que está o seu ponto fraco, para você saber como contra-atacar depois se alguém vier nessas falhas, nesses pontos fracos da sua petição, da sua contestação, da sua argumentação, das suas provas. Tá bom? Espero que tenham gostado, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço, até a próxima. Tchau!